Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez tentando agregar conhecimento ao patrimônio cultural de vocês e hoje dando sequência aos vídeos sobre o tema procedimentos no processo penal brasileiro. Eu havia deixado um questionamento, não foi no vídeo anterior, foi no penúltimo, em que ficou uma dúvida no ar. Se eu vou entrar com uma ação para apurar uma contravenção penal, que há duas espécies de infração penal. Há duas espécies, duas maneiras de eu infringir a lei penal. Uma delas é praticando o crime, a outra delas é praticando uma contravenção penal. As contravenções penais, como regra, são infrações de menor potencial ofensivo. E por isso, quando se propõe uma ação penal, o rito, o procedimento que vai ser adotado é o sumaríssimo. E a questão que foi deixada no ar é que é possível você adotar um procedimento diverso do procedimento sumaríssimo para se buscar a punição por uma contravenção penal? Bom, simples, para matar a pau esse questionamento. Quando a contravenção penal for praticada em desfavor de uma mulher no contexto da violência doméstica, nesse caso, não vai ser considerada infração de menor potencial ofensivo, por expressa previsão do artigo 41 da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Lá está expressamente que é vedada, proibida a aplicação da lei dos juizados quando se tratar de violência contra a mulher, nesse contexto doméstico, familiar, onde tenha havido um vínculo íntimo de afeto. Então, se a contravenção nesse contexto de violência doméstica e familiar, não se aplica a lei dos juizados, que traz o conceito de infração de menor potencial, então não vai ser menor potencial. Não vai ser aplicado o rito sumaríssimo, que é disciplinado lá na Lei 9.099. Não vai. Então, nessa hipótese, teremos um procedimento comum sumário. Resumindo nossa ópera, em regra, as ações penais que buscam punição pela contravenção penal será observado o rito sumaríssimo. Porém, se for uma contravenção penal contra a mulher, do contexto de violência doméstica, o rito será sumário. No caso do rito sumaríssimo, infração de menor potencial, será o juizado especial criminal o órgão jurisdicional competente para julgá-lo. Mas se for no contexto de violência doméstica, familiar, ou onde tem havido um vínculo íntimo de afeto, vai ser o juízo comum, ok? O juizado especializado no combate à violência doméstica, na vara criminal especializada na violência doméstica. Depende do local, depende do que diz o Código de Organização Judiciária, se criou a vara especializada no combate à violência doméstica ou se criou um juizado adjunto especializado no combate à violência doméstica. Mas juizado especial criminal não julga, ok? Bom, além desse fato, eu gostaria de acrescentar nesse vídeo o seguinte. Eu venho falando da rejeição da denúncia, que se houver rejeição da denúncia, a gente nem vai discutir o tema que eu vou propor aqui, que é procedimento. Porque só se fala em procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, procedimento especial, se tiver sido deflagrada uma ação penal. Se o juiz rejeitou a denúncia, já era, não tem ação penal. E já tratamos do tema, mas só para dar uma relembrada, a rejeição da denúncia está disciplinada no artigo 395 do CPP. A peça acusatória será rejeitada quando for inepta, quando faltar pressuposto processual, quando faltar condições da ação. Lá no inciso 3 fala, quando faltar justa causa para a ação penal. Ok?
Bom, mas eu não venho falar aqui da rejeição da denúncia, porque isso já foi falado. Eu venho hoje falar aqui sobre o recebimento da denúncia. É uma decisão importante, tá? Por ser importante, discute-se se ela deve ser fundamentada. Basta dizer, receba a denúncia, e como num passe de mágica, a ação penal é deflagrada, ou precisa explicar, fundamentar por que você está recebendo a denúncia. Ok? Esse é o ponto que vamos enfrentar. A decisão de recebimento da denúncia, ela é importante, depois eu vou falar o porquê, tem a ver com prescrição, mas de antemão, vamos entender o seguinte: quando o promotor oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia, ok? Nesses casos, simplesmente assim, promotor oferece, juiz recebe. A doutrina e a jurisprudência majoritária entende que não há necessidade de fundamentar essa decisão. Basta dizer, receba a denúncia, ok? Porém, em alguns procedimentos especiais, a lei coloca entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, né? O oferecimento é promotor, recebimento é juiz. Coloca uma fase intermediária, que é o promotor oferece a denúncia, antes do juiz decidir se recebe ou não, dando início à ação penal, manda notificar o suposto autor do fato, para que ele traga teses defensivas, justamente para tentar impedir que o juiz receba a denúncia. Então, quando for, por exemplo, no juizado especial, o juiz, antes de receber a denúncia, dá oportunidade à defesa para que ela traga algum argumento que desanime, que impeça, que tire da cabeça do juiz a ideia de receber aquela denúncia. Nessas hipóteses, a jurisprudência tem defendido a necessidade de se fundamentar aquela decisão. Ok? Então, regra geral, o promotor oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia. Então, pode ser uma decisão simples. Mas quando for aquelas hipóteses, e eu dei um exemplo, em que antes de o juiz receber a denúncia, o juiz vai dar oportunidade da defesa argumentar. Agora, depois do argumento da defesa, do réu, né, que vai ter que constituir um advogado, trazer uma defesa prévia aí, defesa preliminar, melhor dizendo, o juiz, ao receber a denúncia, vai ter que fundamentar, vai ter que explicar por que esses argumentos da defesa aí não devem prosperar, tanto que você recebeu a denúncia. Então, regra geral, não se fundamenta a decisão de recebimento de denúncia. Repito, receber denúncia significa eu, juiz, determino o início de uma ação penal. Essa é a ideia, ok? Eu falei que a decisão de recebimento da denúncia é importante. Por quê? Porque ela é causa que interrompe a prescrição. E o que significa interromper a prescrição? Significa zerar o cronômetro. Por exemplo, imagine um crime de homicídio que prescreve em 20 anos. Houve um crime bárbaro, crime de homicídio qualificado, há 19 anos, 11 meses, 29 dias. Amanhã prescreve. O juiz vai lá e recebe a denúncia hoje. Quando ele recebe a denúncia hoje, aquele prazo de 20 anos que estava se esgotando ia operar a prescrição, que é causa de extinção da punibilidade. Artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Ia prescrever amanhã, o juiz hoje vai lá e recebe a denúncia. Opa, interrompeu o curso do prazo prescricional. Traduzindo-se, zerou o prazo. Agora tem mais 20 anos para poder julgar o fato. Por um dia ia prescrever. Olha a importância da decisão de recebimento da denúncia. Ok? Dito isso, uma questão que se levanta, eu tenho que enfrentar, é o seguinte: se o juiz que recebeu a denúncia não era um juiz competente, e aí? Essa decisão vai valer ou ela tem que ser anulada? Pessoal, a resposta é a seguinte: dependendo da natureza da incompetência.
Se o juiz incompetente era absolutamente incompetente, aquela decisão de recebimento da denúncia não produz efeitos. Então é como se não tivesse recebido a denúncia. Ou seja, naquele exemplo da prescrição, ia acabar ocorrendo a prescrição, porque depois se verificou que o juiz era absolutamente incompetente. Mas se a decisão de recebimento da denúncia foi proferida por um juiz relativamente incompetente, ainda que se anule lá na frente os atos processuais, a decisão de recebimento da denúncia seria ratificada, seria mantida, produziria seus efeitos e impediria a prescrição naquele exemplo que eu trouxe. Ok? Resta saber, embora não seja o objeto da aula, da conversa, isso não é uma aula, é um bate-papo, resta saber quando que o juiz é absolutamente incompetente e quando ele é relativamente incompetente. Isso é um tema que tem que debulhar um pouco mais. Mas, a grosso modo, a incompetência em razão da matéria, que remete à questão da competência de justiça, é de natureza absoluta. Se é crime estadual, foi o juiz federal quem recebeu a denúncia, é um juiz absolutamente incompetente e vice-versa. Então, competência de justiça é uma competência de natureza absoluta. Competência por prerrogativa de função. O camarada tem foro especial por prerrogativa de função, mas quem recebe a denúncia é um órgão que não é aquele que tem que julgar aquela autoridade detentora daquele foro especial, que a gente chama de foro privilegiado. Tecnicamente há uma impropriedade na expressão, mas foro privilegiado, falar um português mais direto. Se o meu foro especial, meu foro privilegiado remete para aquele juiz, aquele tribunal, melhor dizendo, mas quem recebe a denúncia é um outro tribunal, é uma decisão tomada por um órgão absolutamente incompetente. Competência funcional também tem natureza absoluta. Competência funcional significa qual juiz que funciona nessa fase, qual juiz que funciona nesse objeto, qual juiz que funciona nesse grau jurisdicional. Por exemplo, o camarada que está sendo acusado de crime doloso contra a vida, homicídio, infanticídio, auxílio ao suicídio, aborto. O juiz que funciona na primeira fase do rito do júri é o que se chama, o que nós conhecemos como juiz sumariante. Já na segunda fase do rito do júri, vai funcionar os jurados e vai funcionar o conceito de sentença, né? Então, os jurados e o juiz presidente vão participar dessa segunda etapa. Então, dependendo da fase, é um órgão ou outro. Se você for lá para o julgamento no final, julgamento em plenário, você tem um órgão que vai funcionar para examinar o mérito e condenar e absolver, e um outro órgão para fazer, frente às questões técnicas. Então, lá no final da segunda fase do rito escalonado do júri, quem condena ou absolve são os jurados, mas quem faz o cálculo da pena, a dosimetria, é o juiz presidente. O juiz de primeiro grau julga a questão, na primeira instância. Quem é que tem que resolver eventual recurso? É um órgão de segundo grau. E se a competência funcional é competência de natureza absoluta. Se não respeitar, vai gerar nulidade absoluta e aquela eventual decisão de recebimento da denúncia será reconhecida como inválida. Agora, se for incompetente em razão de foro territorial, é o juiz de Campos e não de Macaé. Questão de CEP, digamos assim. Se for uma incompetência relacionada a território, então é incompetência de natureza relativa. Competência em razão de prevenção é competência de natureza relativa. Competência em razão de distribuição, competência de juízo é relativa. Competência por conexão ou continência também é relativa. Caso se descumpra, caso seja um juiz incompetente, como é relativamente incompetente, não anula aquela decisão importante de recebimento da denúncia. Ela será ratificada. Ok, quem gostou dê um like, até o próximo, se inscreva no canal.